Bom, dando continuidade a esse modo de apresentações, vamos falar um pouco agora sobre o dimensionamento dos eixos do redutor para secador rotativo. Nosso grupo é composto por Carlos Felipe, eu, Pedro Henrique e o Vinícius Barbosa. Inicialmente, a gente pode observar na figura 1 como ficou o empacotamento do nosso redutor. Podemos observar também que a distância entre os mancais são fixas, das engrenagens até os mancais são fixas de 80 milímetros, e as distâncias entre as engrenagens também são fixas de 100 milímetros. Valendo ressaltar que as engrenagens escolhidas foram engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, né? Na tabela à direita é possível observar o diâmetro primitivo do pinhão e da coroa, sendo do primeiro e do segundo e do terceiro par de engrenagens. Vale ressaltar que o terceiro par, né, onde tem localizado o último eixo lá, apenas como ilustração, essa última engrenagem ela fica localizada já no tambor do secador. Então, não existe a necessidade do dimensionamento deste último eixo, né, na engrenagem 16. Aqui a gente pode observar as principais forças, né, envolvendo aí, que estão atuando aí em cada eixo, né, sendo o primeiro, segundo, terceiro eixo. As forças estão em quilonewtons e temos aí a força tangencial, a radial e a axial. Vale ressaltar a diferença entre a radial e a axial por conta da diferença entre os ângulos de hélice e os ângulos de pressão, né? Aqui a gente tem o torque no primeiro, segundo e terceiro eixo, o torque e a rotação, sendo em newtons por milímetros e RPM, para definir as características nossos eixos. E aqui tem as nossas considerações, né? Utilizamos aí um eixo maciço, sendo que o fator de forma é igual a 1, e para determinação do nosso coeficiente de barra, a gente definiu, né, encontramos aí no Shigley, a nossa referência Shigley, que a tensão admissível na torção ela é igual a 0,57, 0,577 vezes a tensão admissível de flexão. Então, a gente sabe que para a equação do coeficiente de Barr, leva em consideração a tensão admissível de flexão e a tensão admissível na torção. Então, fazendo aí algumas manipulações, a gente conseguiu chegar no valor de A, né, ou seja, o coeficiente de Barr, igual a 1,733, né? Nessa etapa do dimensionamento, né, a gente definiu que o rendimento dos rolamentos de engrenagens, eles são de 100%. O nosso fator de segurança, né, segundo Milconia, para futuramente determinar aí o material dos aços, o material dos eixos, são entre 5 e 7, né, para flexão, né, o fator de segurança, e o fator de segurança para torção entre 6 e 9. Sendo assim, a gente definiu um fator de 6 para flexão e para torção, respectivamente, para definir os materiais dos eixos depois. Bom, dando continuidade ao nosso projeto, agora a gente vai entrar na parte dos esforços cortantes dos momentos fletores, né, para cada eixo, né, considerando o plano vertical e horizontal. Então, assim, para o primeiro eixo, a gente pode ver que ele vai ser submetido a apenas uma carga que é devida ao primeiro pinhão. Então, a gente fez no eixo horizontal e no eixo vertical. Então, a gente tem no eixo horizontal a carga tangencial e no eixo vertical a carga axial e a carga radial. E aí conseguimos montar o gráfico de força cortante de momento fletor para esse eixo nos dois planos, como a gente pode observar na figura nos esquemas a seguir. No eixo horizontal, no eixo 2, né, no segundo eixo no caso, no plano vertical, também fizemos os esquemas, né, o diagrama de esforço cortante e de momento fletor, considerando somatório de força, somatório de momentos, e igualando isso a zero, né, considerando estaticamente, né. Então, fizemos o esquema, né, para o plano vertical, como a gente pode ver a seguir, considerando os esforços radiais e axiais, e no plano horizontal, considerando os esforços tangenciais. E montamos os gráficos aí, como a gente pode observar. E para o terceiro eixo também, seguindo a mesma linha de raciocínio, fizemos também os esquemas aí dos gráficos, né, de esforço cortante e momento fletor. E aí nos resultados finais, nós decidimos como parâmetro de projeto, né, fixar o diâmetro do eixo, né, considerando que através do dimensionamento das engrenagens, o menor diâmetro, né, que é o diâmetro do primeiro pinhão, diâmetro primitivo no caso do primeiro pinhão,
como já foi apresentado anteriormente, apresentou 36,10 milímetros. Então decidimos fixar o diâmetro dos eixos em 30 milímetros, né? E aí com isso, em cima disso, a gente consegue descobrir quais são as tensões de flexão e cisalhamento que o nosso projeto vai estar submetido em cada eixo. Então, o terceiro eixo ele vai apresentar maior tensão, o que era de se esperar, né? Já que ele está submetido a um maior torque ali. E aí com isso nós entramos na parte de seleção de materiais, considerando já o fator de segurança, como já foi mencionado anteriormente, que foi igual a 6, e a tensão máxima, né, que obtivemos, que foi através do terceiro eixo. E aí com isso a gente definiu que a tensão de escoamento mínima do material tem que ser 679,7 megapascal, e o custo máximo, né, utilizando a mesma linha de raciocínio que utilizamos lá no dimensionamento de engrenagens, é um custo máximo de R$ 3 por quilo. E aí, visando a obtenção da maior tensão de escoamento pela minimização da massa, nós utilizamos um índice de mérito aí de ρ, né, que é a densidade, sobre a tensão de escoamento elevado a 2/3, né, que é o nosso parâmetro de projeto, na qual essa equação foi obtida através de manipulações algébricas, né, utilizando a equação da tensão de flexão do eixo, né. Então a gente tem aquela equação lá, a gente manipulou a fim de obter um índice de mérito para minimizá-lo, né, a fim de obter um melhor material possível, né, que atenda às nossas condições de projeto. Então, utilizando o método de Ashby, né, que é um método de seleção de materiais, e utilizando também o software SES, a gente impôs essa condição, né, esse índice de mérito, e aí ele nos gerou um gráfico de materiais que atenderiam. E aí o melhor material que atende ao nosso projeto é o aço carbono 1340, temperado em 205 graus Celsius. Então ele foi o que menor apresentou esse valor de índice de mérito. Então nós escolhemos ele como material para produção do nosso eixo, ou seja, um eixo com maior tensão de escoamento possível por uma menor densidade. E essas são as nossas referências bibliográficas.